O tema de hoje que iremos estudar é a interpretação da Bíblia. Nós vimos no estudo anterior que nós devemos ler, meditar, todos os dias, para que a gente tenha um conhecimento e assim se aproxime mais de Deus. Lá em Gálatas 1,13 diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Gálatas 1, de 10 a 13, ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Gálatas 1, de 6 a 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 2 Pedro 2, de 1 a 2. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que disse Pedro sobre a interpretação da Bíblia? 2 Pedro 1,20. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A interpretação vem do alto, vem de Deus e não dos homens. Muitos querem fazer, profetizar coisas que vão ajudar, beneficiar a uma pessoa. O Evangelho, ela faz a parte para toda a igreja. O caminho, tudo já está revelado, está escrito. Mateus 15, 14, ele nos alerta: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos
cairão na cova. Não siga a líderes, siga a Bíblia. Como interpretava Jesus as Escrituras? Ele fala em Lucas 24, 27, começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Primeira regra de interpretação, Isaías fala assim, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Como que Isaías explicava as veredas, o caminho de Deus? Isaías 42, 16. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Como que o eunuco conseguiu entender as Escrituras? Essa passagem está lá em Atos 8, 30 e 31. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Continuando, Atos 8, 32 a 35, foi a leitura do eunuco. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém por isso. Hoje também nós estamos anunciando o Senhor Jesus. Que conhecimento Paulo diz que devemos ter das Escrituras? Está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que disse Pedro sobre os escritos do apóstolo Paulo? 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que Pedro diz, que há coisas difíceis de entender e que as pessoas colocam no seu próprio entendimento, e isso os leva para a própria perdição. Nós temos que ver a interpretação da Bíblia. Qual é a maneira como ela interpreta?
Como que Pedro disse que a Bíblia foi produzida? 2 Pedro 1,21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós sabemos que Deus é o verdadeiro autor. Que verdades Paulo revela sobre as Escrituras? Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela te ensina, ela te corrige, ela te instrui e ela vai te educar na justiça que vem do alto, não justiça de homens. O que ensinava Isaías sobre a autoridade das Escrituras? Isaías 8:20, ele diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então nós devemos olhar com muito carinho para isso, para a lei e para o testemunho do Senhor Jesus. A Bíblia como sua própria intérprete. Lucas 24:27, ele diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 2 Timóteo 4:3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A Bíblia toda é a verdade. Lucas 24, 44 e 45 diz: e disse-lhes, então é o Senhor Jesus que está te falando agora, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se você crê, o seu entendimento estará sendo aberto para que Deus te guie. João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus diz que tudo o que está escrito é a verdade. Quem estudava todas as Escrituras? Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o que eu preciso que você faça? Vá lá na Bíblia, anote os versículos que eu estou te falando e confira se é desta forma. Antes de você começar, ore e peça orientação a Deus. Peça orientação ao Espírito Santo. Peça a intercessão do Senhor Jesus.
ao coração. Como você tem interpretado a Bíblia? Você está disposto a colocar em prática os princípios que hoje você aprendeu? Vamos então fazer um compromisso com Deus hoje? Você crê que Deus deixou na sua palavra e você deve interpretá-la com oração e cuidado? Você deseja hoje buscar a sabedoria de Deus para compreender a vontade dele para a sua vida? Que Deus o abençoe, que ele resplandeça o seu rosto sobre ti e lhe traga a paz. Em nome de Jesus. Amém.